Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui o nosso aulão, né? Nossa palestra de como passar, como estudar para o concurso de auxiliar da promotoria, tá? Meu nome é André Knapp, eu sou coordenador pedagógico daqui do Esquema Concursos e também sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tá? Aqui nessa aula a gente vai ver tudo, vou fazer uma aula bem explicativa, falando só um pouquinho sobre o concurso de auxiliar de promotoria que acabou de abrir. Concurso, uma das maiores oportunidades aí desse ano para concurso público, tá? Até tá dando um burburinho aí, muita gente achando estranho ganhar R$ 4.000 para servir cafezinho, para lavar carro. Pessoal, o pessoal reclama quando não tem concurso, reclama quando tem, viu? Vamos estudar, porque oportunidade como essa é difícil de abrir, tá? E eu vou falar muito sobre alguns aspectos desse concurso, da banca e como estudar, tá? Qual é o método que eu sempre utilizei, meus alunos sempre utilizaram para ser aprovado em concursos públicos. E esse método ele é utilizado aqui no esquema concurso, eu vou mostrar na prática para você como é que você deve utilizar esse método, principalmente na questão de resolução de questões, que é a parte mais importante da preparação para concurso, tá bom? Pausa o vídeo aí, pega um cafezinho e vamos lá. Lembrando que se você se cadastrou para assistir essa aula, aperta o pause, abra seu e-mail lá, que o material didático, os slides da aula vai estar tudo lá, tá? E alguns materiais aí que eu vou passar para você aqui que eu vou falar durante a aula, eu vou deixar lá no e-mail, tá? Então abre o e-mail para você baixar o material para ir acompanhando. Se você está assistindo isso no YouTube, clica no link embaixo aqui na descrição do vídeo para se cadastrar para receber o material por e-mail, tá bom? O material são alguns slides, alguns links importantes aqui que eu vou passar para vocês. Se você ouvir um barulho aí, não tem problema, tá? Aqui onde eu estou gravando, aqui no nosso estúdio, ele fica em cima de um restaurante e parece que quando eu ligo a câmera, ativa um alarme lá que daí eles resolvem fazer uma reforma de uma hora para outra. Então, se ouvir barulho de martelo, de furadeira, não se preocupe, tá? É normal, tá? Vamos lá então. Vamos para a tela aqui. Vamos lá, pessoal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o novo edital. A gente não vai se estender muito, porque inclusive aqui no canal a gente tem vídeos falando sobre o edital, tá? A gente vai falar sobre o histórico do concurso, principalmente aonde você deve prestar, tá? Eu vou pegar o último concurso da capital e do interior, para a gente dar uma olhada aonde a nota foi mais baixa, tá? E daí a gente vai falar bastante da estrutura da prova, algumas questões do conteúdo programático, algumas diferenças para a prova passada. A gente vai falar do estilo e vícios da VUNESP, que é aqui, isso daqui que... Opa! Separar os aprovados dos aventureiros, tá? Você tem que conhecer a banca, pessoal. Tem que conhecer a banca, tá? Aí eu vou falar bastante do nosso método de estudo, como é que você se prepara de verdade para concurso, utilizando nosso método de estudo, tá? E vou passar também um cronograminha de estudo legal para você seguir se você quiser. E tudo isso, depois eu vou abrir aqui a nossa turma Elite, auxiliar de promotoria aqui do Esquema Concursos, para você ver como é que você pode estudar utilizando o nosso material, tá? Primeiro, deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. Para quem é essa prova? Concurseiros iniciantes, olha lá, começou já a furadeira, tá? Vamos esperar um pouquinho. Parece até brincadeira isso. Bom, parou de furar. Concurseiros iniciantes, tá? Por que concurseiros iniciantes é um público muito bom para esse concurso, tá? Porque o conteúdo é pequeno. O conteúdo é pequeno. A furadeira começou de novo. Mas não tem problema que aqui a gente não vai parar não. O conteúdo é simples. A VUNESP, em geral, é simples, né?
E, além disso, nível fundamental. Apesar que eu acho que, mesmo sendo nível fundamental, a prova não vai ser tão facinho assim não, tá? Concursados que querem melhorar a sua remuneração, tá? Tem muita gente que já é concursado aí de prefeitura, Câmara Municipal, mas aqui, ó, pode chegar num salário de mais de R$ 4.000 por mês, tá bom? Para quem está estudando para escrevente do TJ, vamos lá. Ó, quem está estudando para escrevente do TJ, Polícia Civil e para quem vai prestar Polícia Militar. Porque muito do que está aqui no conteúdo programático do auxiliar de promotoria, ele engloba muita coisa do TJ, muita coisa da Polícia Civil e muita coisa da PM, tá? Então, na verdade, se você está estudando para esses 3 cargos aqui, você pode prestar auxiliar de promotoria tranquilamente, tá bom? Então, são 24 vagas para o estado inteiro, Banca VUNESP, nossa maravilhosa, querida VUNESP, tá? Inscrição vai começar dia 17 de julho, termina 21 de agosto. A prova só em novembro, tá? Desde que lançou o edital, foram quase 5 meses para a prova. Isso daqui, a VUNESP tá de parabéns, ó, gente boa pra caramba. Taxinha de R$ 80 e exigência nível fundamental. Se eu tivesse prestando concursos, mesmo com um curso superior, eu ia prestar esse concurso com certeza absoluta, tá? Remuneração, salário básico, gratificação, vai chegar a 2.700 e quase 2.800. Aí você tem o auxílio alimentação 920 por mês e transporte 15 por dia. Então vai chegar em 22 dias de trabalho, você chega num salarinho aqui de 4.000 e poucos reais, tá bom? Aonde você deve prestar? Bom, agora vamos lá. São Paulo e Grande São Paulo abriu só cadastro reserva. Por quê? Porque já nomearam um monte de gente do concurso de 2014. Então, se eu não me engano, a última nomeação foi no mês 8, tá? Eu até tenho no slide seguinte aí. Mês 8 de 2018. Ainda teve nomeação. Foi o candidato ou a candidata número 418. Se eu não me engano, teve uma nomeação antes que chamou até o 421. Sinceramente, eu não sei por que está essa ordem desse jeito, mas está lá no Diário Oficial, tá bom? Então, teoricamente, não tem vaga. Agora, por quê? Porque já chamaram as vagas que tinham, chamaram já em mês 8, tá? Mas, olha só, esse concurso, parei um pouquinho aqui para dar licença para furadeira, tá? Então, vamos lá. Esse concurso, ele vai ocorrer agora no final do ano. Vamos dizer que ele seja homologado em janeiro, né? Difícil, mas vamos dizer que ele seja homologado em janeiro de 2020. Então, ele vai ter duração de 2 anos, tá? Seria janeiro de 2022. Então, todas as vagas criadas, né? Ou, por exemplo, aposentadoria, né? E vai ter bastante aposentadoria, tá? Só para lembrar. Todas as aposentadorias que ocorrerem, todo o pessoal que for passando em outro concurso, enfim, toda vaga que surgir durante esse tempo aqui, esse período, vai chamar desse cadastro reserva, tá? E esse concurso, ele é de 2 anos prorrogável por igual período. Então, pode ser que até 2024 vai chamar gente. Ou seja, pode ter certeza que vai chamar bastante gente, tá? Então, é cadastro reserva, porque não tem como justificar uma vaga, sendo que acabou de nomear um monte de gente aqui, né? Eram
37 e nomeou 418. Como é que você vai dizer que tem cargo vago aqui? Não tem. Mas, durante 4 anos, vai surgir com certeza. E daí, nas outras unidades regionais, 2 vagas para cada, tá? E a gente sabe que vai chamar muito mais, porque não é só a sede. Isso daqui é a sede eu tô difícil aqui. A sede da unidade regional, tá? Mas tem muitas cidades que englobam essa sede. Eu vou deixar aqui, ó, no comentário o link para você se cadastrar e receber o nosso material, tá? No material eu vou ter um link do site do MP que você vai ver todas as sedes, todas as cidades que compõem cada sede, tá? Então, o último concurso aqui de 2014 para a capital foram 37 vagas, ó, foi bastante candidato, tá? 54 mil candidatos. E chamou até o número 418, tá? Ó, essa aqui foi a última nomeação de 24 de 8 de 2018, tá? E essa aqui foi a última nomeada. A nota dela foi 8,88, tá? Uma nota alta, mas não impossível, né? Até porque esse concurso, ele também, no edital passado, ele também não tinha muita matéria não, tá bom? Então, dá para chegar assim. E no interior? Interior é o seguinte, esse concurso aqui de 2011, tá? E isso daqui é nota de corte de nomeação, tá? Não é... E eu aqui, infelizmente, aqui nesse gráfico não tem. Dentro da Turma Elite eu tenho os gráficos de quantas pessoas foram nomeadas, tudo. Tem tudo certinho correlacionando. Mas aqui só para a gente ver sobre nota, a gente viu que a nota de corte mais baixa aqui foi a do Vale do Ribeira, tá? E a nota mais alta foi a de Franca. Em Sorocaba, a nota de corte foi 62. Mas aconteceu isso porque foram muitos nomeados. Se eu não me engano, foram 75 nomeados em Sorocaba. Então, por isso que a nota acabou sendo tão baixa, tá? Então, é isso, pessoal. Vai muito de quantas pessoas eles vão nomearem em cada sede, tá? Mas isso daqui, Sorocaba chamou bastante, Campinas chamou bastante, Santos chamou bastante, Piracicaba, tá? E o Vale do Ribeira não chamou tanto, ali a nota foi baixa mesmo, tá? 58. Aí, pessoal, vamos analisar certinho aonde você quer trabalhar para você poder ir mais tranquilo na sua opção, tá? Não tem como a gente chutar nada aqui, tá? Se você quer chutar, vai no Vale do Ribeira aí, que é o único dado concreto que a gente tem aí, que foi, o último concurso foi a menor nota. Vou falar sobre a prova, tá? Não vamos ficar pensando muito aonde prestar. Primeiro vamos pensar em fazer 90% da prova. Se a gente fizer 90% da prova, a gente passa praticamente em qualquer lugar. A prova ela é composta por 20 questões de português, 15 questões de matemática, 10 de informática, isso aqui é novidade. Cinco de legislação, uma legislação diferente. Antes era a Lei de Acesso à Informação. Uma leizinha, era pequena, mas era chata. E agora teve algumas modificações, então ia dar problema. Eu tinha certeza que ia dar problema isso daqui. Agora não é. Agora é um pedacinho do Estatuto do Servidor de São Paulo, tá? História e Geografia é exatamente o mesmo conteúdo da prova passada. Vamos lá. Ó, aqui português, tá? Português é exatamente a mesma coisa de uma prova para outra. Esse aqui é de 2014 e esse aqui é de 2019. Mesma coisa, não mudou nada. Esse é o edital padrão, tá? Você vai ver que o edital é padrão. Uma diferença que você vai ver, por exemplo, para escrevente, é aqui na parte de leitura, interpretação de texto, sinônimos, antônimos e sentido próprio figurado. Essa parte de interpretação, em geral, para escrevente tem um pouquinho mais, tem ponto de vista do autor, já tem outras coisas. Agora, a gramática é exatamente igual ao escrevente, é exatamente igual praticamente todos os concursos da VUNESP, tá?
Matemática, esse daqui 2014, 2019. Olha só, matemática, ele mudou algumas coisinhas, na verdade ele corrigiu alguns erros, tá? Olha, esse aqui 2014, o que ele tinha colocado aqui, ó. Raciocínio lógico, resolução de situações problema. Para mim ficou muito claro, raciocínio lógico geralmente é uma matéria à parte. Para mim ficou muito claro que quando ele falou raciocínio lógico aqui, ele queria dizer que ia ser cobrado raciocínio lógico para a resolução de situações problemas. E foi isso que aconteceu na prova, tá? Só que muita gente pensou que era matéria raciocínio lógico aqui. Então tinha bastante cursinho que colocou a matéria inteira de raciocínio lógico, embaralhou um monte de candidato aí e deu um rebuliço. Mas na verdade foi porque foi mal escrito, tá? Ó como eles fizeram em 2019. Eles não colocaram raciocínio lógico, eles só colocaram, ó, resolução de situações problema, tá? Envolvendo adição, subtração, multiplicação, divisão, e, enfim. Foi a mesma coisa que colocaram aqui, ó. Números inteiros, propriedades e operações. Números racionais, representações fracionárias e decimais, operações e propriedades. Então, isso daqui é isso daqui, tá? Foi reescrito de uma forma melhor, tá? Outra coisa que eles adicionaram aqui foi o MMC, tá? Aqui não tinha, apesar de que era necessário em algumas questões o MMC, tá? Foi até um erro deles não ter especificado aqui, porque teve questões que foi necessário o MMC para resolver, tá bom? Aí o restante, a gente teve praticamente o mesmo edital, tá? Porcentagem, porcentagem, razão e proporção, regra de 3 simples, equação do primeiro grau. Aqui é a mesma coisa, o sistema métrico, medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Aqui, grandezas e medidas, quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Tá? Relação entre grandezas, tabelas e gráficos, relação entre grandezas, tabelas e gráficos. E aqui uma outra novidade é noções de geometria plana, teorema de Pitágoras. Tá? Então, Pitágoras vai cair nessa prova. MMC também, apesar de que MMC já caiu nessa aqui e eles que não avisaram, tá bom? Informática foi a grande novidade, tá? Um edital legalzinho, fiquei muito feliz com esse edital. Ó, a minha cara aqui de felicidade desse edital. Sabe por quê? Porque eles pediram Windows 7 e Office 2010. Em escrevente, por exemplo, eles estão pedindo Windows 10 e Office 2016. O que acontece? Para Windows 10 e Office 16, você não vai encontrar questões passadas. Quer dizer, você vai encontrar, mas menos, né? Questões passadas. Agora, Windows 7 e Word 2010, Office 2010 e Windows 7, você tem muitas questões. Então, dá para você treinar e você pode fechar informática também, porque tem muita questão para você treinar. Legislação, uma lei grande pra caramba, né? Dos artiguinhos de 241 a 250 do nosso querido Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de São Paulo, tá? Olha o tamanho dessa lei. Ela é isso daqui, ela cabe num slide, tá? Se for bom de vista, você consegue estudar por aqui mesmo. Você vai ter que saber os deveres do funcionário, as proibições, tá? Outras proibições e a responsabilização do funcionário. Só isso que você precisa saber. Parte de lei, você consegue fechar fácil também. Fechado, tá? História, o mesmo edital passado e também o mesmo edital padrão da VUNESP. Todos os concursos que eles fazem com história, eles usam exatamente esse edital, bem como geografia, exatamente esse edital aí, tá? Pode reparar, tem até prova da Guarda Civil, se eu não me engano, é de São Bernardo do Campo, 2011. Edital é exatamente, História e Geografia, exatamente esse, tá? E o edital passado do MP também é.
E agora vamos lá, vamos começar a aprender o que você vai fazer para passar, como que você vai estudar para essa prova aí, tá? Como diria o Sun Tzu, na Arte da Guerra, conheça esse inimigo como a si mesmo e não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Vamos estudar a VUNESP, tá? Quais são as características principais da VUNESP? VUNESP, geralmente as provas são simples, tá? Aqui, dificilmente na VUNESP você vai ter recursos, porque eles primam pela simplicidade, eles não inventam, tá? É uma prova bem segura. Dificilmente você vai ver que teve erro, teve algum fraude, alguma coisa. Então a VUNESP é bem responsável, é bem legal. E as questões são bem repetitivas. Eu vou mostrar para você um pouquinho aqui, tá? E aí tem a tal da regra das 100 questões. Depois que você resolveu 100 questões de provas passadas da VUNESP, as questões começam a se repetir. Depois das 100 questões, tudo é repetição do que você já viu, tá? Então, quanto mais questões você fizer, mais fácil vai ser de fechar as matérias, tá? Quais matérias você vai conseguir fechar com tranquilidade? Eu falo tranquilidade, mas não é tranquilidade de você tem que estudar muito, né? Mas estudando muito, você consegue. E estudando muito do jeito que eu vou falar aqui. Português, matemática, informática e legislação, você consegue facilmente 2.000 questões. Não, facilmente mesmo, tá? Aqui na Turma Elite a gente já passou de 2.000 questões tranquilamente, tá? No nosso material. Então, você resolvendo 2.000 questões, envolvendo português, matemática, informática e legislação, você consegue fechar a prova, porque não tem muito para onde eles fugirem, tá? E só antes que eu esqueça, é legal essa parte de fechar a prova, porque eles tiraram atualidades. Atualidades não vem nessa prova. E atualidades é uma questão bem complicada, porque dificilmente você consegue fechar ela, né? Porque você não sabe exatamente o que pode pedir. E é difícil você saber tudo o que acontece no mundo inteiro. Às vezes ele pode pedir algum fato que não seja tão relevante assim, tá? Então, é difícil fechar atualidades. Mas, como não teremos atualidades, vamos fechar essa prova assim. Estilo VUNESP, vamos lá. Como é que vem português? Isso daí, eu vou deixar um vídeo, tá? No seu e-mail. No seu e-mail você vai ter um vídeo do professor Dorival Conte Júnior, explicando exatamente o mapa da prova da VUNESP. É um vídeo que está no canal dele, eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem lá. Nesse vídeo, o professor Dorival Conte Júnior, ele desmistifica exatamente como é o estilo VUNESP. Lembrando que o professor Dorival Conte Júnior é o nosso professor de português aqui da Turma Elite do Esquema Concurso para auxiliar de promotoria, tá? Agora, se me perguntar, André, o que você acha que vai ter na prova? Eu tenho certeza absoluta, 100% de certeza, que eles vão colocar charge na prova, tá? O examinador adora charge. E desses 100%, eu posso te falar que eu tenho 80% de certeza que pelo menos uma das charges vai ser do Calvin. Ele ama o Calvin. Eu não sei quem é o examinador, eu queria até conhecer ele, mas eu sei que ele é um profundo fã das tirinhas do Calvin, tá? Ó, tudo prova recente. 2018 ele usou o Calvin, 2018, 2019 e 2018, tá? Isso são algumas provas que eu vi, tá? Porque tem muita prova aí que eu não vi que também tem o Calvin, tá? Se a gente for juntar todas, vocês vão ver que vai ter bastante Calvin, tá? Não sei quem é o cara, mas eu sei que ele é fã do Calvin. Estilo VUNESP Matemática. Você vai ter no seu e-mail o link da resolução da última prova. Prova de auxiliar de promotoria 2014. Com o professor Joselias.
Tá lá no canal do professor José Elias. Tá lá no canal do professor José Elias, que é o nosso professor de matemática da turma Elite do Esquema Concursos, tá? Você vai receber esse link aqui para você ver qual é o estilo VUNESP para matemática. Mas também é bem repetitivo. Vou pegar duas provas de 2018, tá? E o examinador ele copiou e colou uma questão na outra, tá? Olha isso aqui, ó. Um automóvel faz em média 8,5 km por litro de combustível e ele quer saber, e ele tem o tanque e quer saber quantos litros ainda restam se ele percorrer 170 km. Praticamente a mesma coisa de uma questão aqui de Itacoaxetuba, né? A diferença é que o automóvel aqui ele é um pouco mais gastador, tá? Esse daqui em Itanhaém eles têm os carros mais econômicos do que Itacoaxetuba. Então, basicamente, uma questão igual a outra, tá? É o que eu te falei das 100 questões. E aquele negócio, você resolve uma prova, você resolve todas, tá bom? Ó, algumas questões parecidas também, isso daqui é de 2014. Você aprendeu a resolver isso daqui, você consegue resolver isso daqui, tá? Ou seja, estudo por questões, tá? Ó, algum copia e cola aqui, tá? As duas provas são de escrevente, as duas provas são da capital, tá? E é uma prova, não, acho que teve uma prova, teve 2014 no meio. Mas ó, 2012, 2014 e 2017. Então são provas próximas uma das outras que o examinador copiou e colou uma questão aqui escrevente, tá? De processo penal. Ó, determina, ó, o artigo 353 aqui, né? Do processo penal, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. Olha aqui. Ele pegou. Determina o artigo 353 do CPP, quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz processante, será citado mediante precatória. E aqui é, estabelece o CPP, blá, 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 será citado mediante precatória. Ou seja, copiou e colou de uma prova para outra, tá? E agora, André, nas matérias de História e Geografia, a gente não tem um histórico muito grande de questões, tá? Mas também não é de se desesperar. Por quê? Porque eles pedem o simples, eles não pedem a exceção, eles pedem a regra. Olha só, isso daqui é o conteúdo de 2014, tá? E olha o que ele pede em algumas questões. Aqui ele fala, por exemplo, a Era Vargas, o Brasil na Segunda Guerra. Então, você tem que saber o básico do Brasil na Segunda Guerra. Uma das questões é, com relação à participação do Brasil na Segunda Guerra, aí é que é o básico do que aconteceu com o Brasil na Segunda Guerra. Outra coisa. Aqui, regime militar. Então, o que ele quer do regime militar? A repressão política e o milagre econômico, tá? Então, ele pontua bem o que ele quer saber. Repressão política e o milagre econômico. Poderia querer pedir várias coisas sobre esse período aí. Mas não, ele quer as duas coisas pontualmente, tá? Sobre a repressão política, aqui a gente tem uma questão ridícula, tá? Ridícula. A partir dessa época, a tortura passou a ser amplamente empregada, tal. Então ele está falando da repressão em geral que ocorreu na época, tá? Olha as respostas. Do que ele está falando? Sobre a democracia populista? Não, né? Ditadura militar, óbvio, né? Revolução Constitucionalista de 32? Não. E a Nova República? Não. Uma questão, assim, bem boba mesmo, tá? E aqui o milagre econômico tá no edital até a resposta, tá? O desenvolvimento e o crescimento econômico advindo da estabilização, blá, 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 blá. Os acontecimentos descritos do texto foram conhecidos pelo nome de milagre econômico. Entendeu? A resposta estava no edital. E aqui uma questão bem boba também, que é do último ponto do edital, né, que é dos presidentes contemporâneos. Ele dá uma característica para você saber quais são os presidentes. E olha como ele é bem simples. Ele chega bem no básico mesmo. Ó. O Brasil conheceu
um candidato popularmente chamado de Caçador de Marajás. Todo mundo conhecia o Collor na época por Caçador de Marajá. Então, aqui a gente sabe que o primeiro é o Collor. Então, o segundo aqui você tira, aqui não é o Sarney e não é o Tancredo, tá? Então, sobrou essas duas opções aqui. E o outro presidente, ele ganhou notoriedade pela implantação do Plano Real. Quem que é o cara do Plano Real? Fernando Henrique Cardoso. Então, questão bem simples. Isso daqui, ó, auxiliar de promotoria de 2014, tá? Não é de uma prova qualquer, não. Isso aqui é da nossa última prova. E para você ver que ela é bem simples, tá? Primeira coisa que você tem que fazer quando você for começar seu estudo, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é resolver a prova passada. Isso daqui eu chamo de matar o monstro. A gente, né, o ser humano, ele é acostumado a fugir dos problemas, tá? Então, se você encarar o problema desde o primeiro dia, você já matou o monstro. Pega a prova, imprima, eu vou deixar o link dela no e-mail lá também, tá? Então, resolva a prova, imprima. Cara, não interessa se você errou tudo. Você já fez a prova, você já matou o monstro, tá? Você não vai ficar pensando, nossa, como essa prova é difícil. Você já vai ter resolvido ela, tá bom? Organize seus horários, tá? Faça uma reprogramação inteira de agora até novembro, tá? Dos seus horários. E consiga, no mínimo, 3 horas por dia. Eu tenho certeza que você consegue isso. No mínimo 3 horas por dia para estudar, tá? De preferência, coloque o estudo antes de tudo, tá? Por quê? Se você acordar mais cedo para estudar, você vai estudar com sua cabeça totalmente limpa, totalmente fresca. Enquanto se você for estudar depois do trabalho, sua cabeça já vai estar cheia de coisa, então a sua absorção vai ser pior, tá bom? E faça o seu cronograma de estudos. Aqui eu tenho uma ideia de um cronograma bem legalzinho. Opa! Ó, um cronograma bem legalzinho aqui, que eu fiz o seguinte. As matérias mais importantes são português e matemática, tá? Então, elas sempre vão puxar a fila aqui. Segunda-feira, português. Terça-feira, matemática. Quarta-feira, português. Quinta-feira, matemática. Sexta-feira, português. E é isso, tá? Então, 3 dias de português e 2 dias de matemática. Aí aqui no segundo escalão, a gente tem a mais importante do segundo escalão é a informática. Então, a gente vai colocar a informática 2 dias durante a semana, tá? Enquanto que história, geografia... Deixa eu pegar uma corzinha aqui. Vou pegar essa aqui. Enquanto que história, geografia e legislação, a gente vai estudar uma vez por semana, tá? Ou seja, são 3 vezes de português, 2 vezes de matemática, 2 vezes de informática e 1 vez de história, geografia e legislação, tá? E aqui eu deixei os finais de semana para a gente fazer aquela revisão, né? Um sábado de manhã você faz a revisão, sábado de tarde você se mata de resolver questões e no domingo de manhã você faz a revisão, domingo de tarde você assiste Faustão e você dorme também, beleza? E se organiza para a semana que vem, beleza? Então essa aqui é o que eu faria, tá? Eu faria isso. Logicamente eu começaria dessa maneira e depois eu ia adaptando, tá? A adaptação é importante. Por exemplo, legislação, às vezes, na segunda semana você já matou tudo. Então, nesse legislação, você passa apenas para a parte de revisão e parte de questões. E esse horário aqui, você deixa para colocar a geografia, aí você vai fazendo, vai puxando horário, você vai se reorganizando, tá? Então, essa aqui é uma ideinha de um cronograma legal que você pode seguir. E como que você vai estudar, tá? Aqui esse aqui é só para exemplificar, tá? O estudo, um bom estudo para concurso, ele tem que ter
pelo menos isso daqui. Tem a captação, produção, resolução e revisão, tá? O que é captação? Você assistir a aula. Então, ó, assistir a aula ou ler a apostila. Isso daqui é o estudo passivo. Você vai estar recebendo informação, tá? Aqui, o que a gente recomenda aqui? Videoaulas, tá? Por quê? Porque se você quiser acordar 4 horas da manhã para estudar, que é o que eu recomendo, né? Estudar antes de começar a trabalhar, você não vai achar nenhuma escola que esteja aberta. Você tem videoaulas. E a apostila é legal, né? É bom. O problema de apostila é matemática, até informática. É complicado. Você até aprende legislação e português por apostila ou por PDF, tá? Mas matemática e informática, pessoal, precisa de videoaula, não tem jeito, tá? Ao mesmo tempo da captação, você tem a produção. A produção é escrever no seu caderninho. Tá? Qual que é o melhor material do mundo? É o seu caderno. A melhor apostila do mundo é o seu caderno. Então você vai captando aqui e você vai escrevendo. Você tem que assistir a aula mexendo a mão. Você tem que estar escrevendo tudo, tá? Todos os dias o que você vai fazer? Resolução de questões. Essa parte é mais importante. Isso que vai fazer você passar. Questões, tá? As questões são diárias. Nem que seja um pouquinho por dia, mas tem que ser todo dia, tá? E aqui questões, você pode, se você é iniciante, você vai passar direto para resolução de questões apenas com gabarito, pode ser que não seja tão produtivo. Aqui é legal que você comece por um curso de questões resolvidas. Por quê? Porque aqui você tenta resolver a questão. Não conseguiu? Você assiste o professor resolvendo. Então aqui você já vai pegar uma boa manha. Depois disso, você vai pegar questões comentadas, uma apostila de questões comentadas, pelo mesmo motivo, tá? Você já está um pouco mais experiente. Então, uma ou outra questão você não vai saber resolver. Aí você vai ver o comentário do professor e ele vai resolver aquela questão para você. E depois que você fez esses dois, que você já está bem fera mesmo, aí você vai para questões propostas. Beleza? E outra coisa, sobre questões. Não precisa você já ter visto a matéria para fazer a questão. A questão, ela serve para fixar a matéria estudada, tá? Mas ela também serve para você aprender matéria nova. Matéria nova. Oh, meu Deus. Pessoal, volta para mim aqui. Bom, pessoal, então entenda aqui sobre a importância da resolução de questões, tá? Isso não sou eu que estou falando. Eu vou deixar também no e-mail o link de um estudo que saiu na Super Interessante, repercutiu no mundo inteiro sobre as 10 formas mais eficazes de você aprender alguma coisa. Número 1 é aprender pela prática. Prática em concurso público é resolução de questão, resolução de prova, tá? É legal você até pegar ao invés de você pegar a questão tudo separadinho por tópicos, é legal você pegar uma prova. Porque na prova você vai ver coisas que você já sabe e que você vai fixar a matéria e coisas que você não sabe e você vai quebrar a cabeça. Não sei isso, mas vou tentar resolver. Tenta resolver. Português, cai questão, por exemplo, de concordância. Você não sabe todas as regras de concordância, mas se você lê alternativa por alternativa, você vai ver que, olha, na A, eu sei que está soando errado. Alguma coisa está errado na A que eu não sei o que é. Então a A está errado. A gente sabe, pessoal, português, a gente lida com português o dia inteiro. Né? A gente lê, a gente escreve, a gente conversa. Matemática, mesma coisa. Então é legal você pegar, não precisa fazer todas as aulas. Aqui na Turma Elite,
De português nós temos quase 50 aulas. Não precisa você fazer 50 aulas para depois fazer prova. Você vai tentar fazer prova todo dia, todo dia. Vai ter uma questão de crase lá, eu não sei, eu não lembro das regras da crase. E a crase vai ser a última aula. Tenta resolver. Vê lá, olha, eu acho que isso daqui está errado. Depois você procura saber o porquê que está errado. Imagine você indo para algum lugar e você usar o GPS. Toda vez que você vai no lugar, você vai usar o GPS. Então, você não vai aprender a chegar naquele lugar, porque toda vez você está com o GPS na mão. E agora, imagine que você vai chegar no mesmo lugar perguntando, errando o caminho, olhando às vezes um mapa antigo, tentando lembrar do que te falaram, e vai, erra, tal. Quando você consegue chegar a primeira vez, você nunca mais erra. Porque você aprendeu na prática, você não teve tudo mastigado para depois aprender na prática. Você foi aos trancos e barrancos. E questões para concurso é exatamente isso. Desde o primeiro dia, pega a prova de português e vai resolver. Eu não sei, não interessa. Tente fazer um chute consciente. Ó, isso daqui eu acho que está errado, isso eu acho que está errado. E essa está certa, não sei exatamente o porquê. Ao longo do seu estudo teórico, você vai saber o porquê. E daí você vai voltar naquelas provas que você fizer. Isso é interessante. Você vai fazer, vai chutar, vai fazer um monte de coisa. Só que depois que você terminar toda a parte teórica, você vai voltar em todas essas questões que você fez. Aí você vai ver aquelas questões que você sabia mais ou menos, mas não sabia exatamente. Mas daí você já vai saber exatamente o porquê. Tá? Ou o contrário, às vezes você resolveu, você está lá, uma questão de regência, você errou, você achava que estava certo, você errou. A hora que chegar na aula de regência, seu cérebro já vai dar um alerta. Opa, isso daí eu já vi, eu já errei. Agora vamos ver como que é, o que é o certo. Aí o professor vai te ensinar, tá? E você só vai fazer isso se você tentar, errar e depois alguém te explicar. Porque se você aprender e depois de tentar resolver, não vai fixar da mesma maneira, tá? Por isso que questões é importante, não se preocupe. Faça questões primeiro que sejam questões que tenham um professor explicando depois, seja em videoaulas ou seja em comentário mesmo, e depois pega as questões propostas, pega a prova passada, tá? Independentemente do seu material. Aqui no esquema concurso, na Turma Elite, a gente vai te dar toneladas de questões para você resolver. Quanto a isso, você pode ficar sossegado. Mas, independentemente de qual material você for escolher, pega a prova passada, pesquisa a prova passada que tenha o mesmo edital e vai resolvendo. Tá? O importante é ter o mesmo edital, tá? Senão você vai resolver coisa que não cai. Beleza? Vamos continuar aí. Então, pessoal, melhor método de captação, modéstia à parte, são as videoaulas, de preferência, nossas videoaulas do esquema concursos. Melhor material didático do mundo é o seu caderno, tá? Nenhum material vai ser melhor do que o seu caderno. Ah, mas mapas mentais é muito bom. Mapas mentais só é bom se você fizer. Se você comprar um mapa mental que outra pessoa fez, ele não tem a mesma eficácia, tá? Melhor ferramenta para resolução de questões. A gente tem sites legais. Tec Concursos, Que Concursos, mas se você for aluno do esquema concursos, você já vai ter as questões todas filtradas para você. Então, recapitulando, tá? No seu dia a dia, o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer no dia, tá? Você vai sentar e você vai revisar tudo que você já estudou, tá? Você revisa tudo que você já estudou, aí depois você começa a matéria nova, que é a captação, né? Assistir a videoaula, e produção, escrever no seu caderninho lá naquele dia. E reserve um tempo todos os dias para resolução de questões, tá? Então, você sentou, assistiu a videoaula, resolveu questões, dá mais uma revisadinha e fim. Uma vez por semana, você vai fazer, no mínimo, né, você vai fazer uma revisão geral de tudo que você estudou até então. E, no mínimo, uma vez por semana, você vai separar um tempo para fazer só questões, bateria de questões. Você vai pegar uma tarde de sábado, tá? Tarde de sábado. Você, infelizmente, não vai assistir Luciano Huck, tá? Não vai assistir Luciano Huck. Você só vai fazer questões. Vai fazer 1 hora de questões de matemática, 1 hora de questões de português, 1 hora de questões de informática e assim por diante, tá bom?
e pelo menos uma vez por semana. Lembrando que questões é todo dia, tá? Todo dia um pouquinho você vai fazer também. E pessoal, bom, eu vou abrir então aqui o nosso material do esquema concurso para eu te mostrar como é que você pode estudar utilizando o nosso material. Bom pessoal, então aqui essa é a área de alunos, tá? Do Turma Elite, auxiliar de promotoria do esquema concurso, tá? Essas são as aulas, tá? Começa com algumas aulas minhas, né? Falando bem detalhadamente isso que eu passei para vocês, como você passar em concurso, tá? Como se preparar para concurso. A gente vai analisar bem as provas, editais, concorrência, nomeações do nosso cargo de auxiliar de promotoria, tá? E depois vem as aulas em si, tá bom? Como é que você vai estudar? Olha só, aqui a gente tem as matérias todas separadas, né? Que no caso português com o professor Dorival Conte Júnior. Vamos lá, né? Começa com classe de palavras. Então essa daqui, primeiro aqui tem os slides, né? O material com os slides das aulas, para você imprimir, para você acompanhar, para você rabiscar, tá? Lembrando que o melhor material didático é o seu caderno, tá? Ó, aqui então a gente vai ter o material aqui didático, tá? E daí tem as aulas em videoaula, que você pode assistir quantas vezes você quiser. E vou rodar aqui um pouquinho para você ver. O que significa isso daqui, pessoal? Ó, determinante. Então, tem as aulas de português, tá? Você vai assistir, que é a parte da captação, tá? E agora, questões. Vamos lá. Você vai descer aqui, nossa parte de português. Você vai ter um curso de resolução de questões. Então, a gente está vendo classe de palavras. Você pega aqui classe de palavras. E também você vai ter o material didático, tá? Todos os slides com todas as questões. E aqui você assiste a aula. Você tenta resolver as questões primeiro, depois você assiste a aula. Temos aí, o examinador pede o seguinte: os termos em destaque conforme o contexto, presta atenção nisso, hein? Conforme o contexto que determina seus usos. Então, beleza. Aí você fez a questão, você tentou fazer a questão, e depois você veio aqui, viu a aula dele explicando a questão. Beleza. E são várias aulas, são 40 aulas de resolução de questões. Então, só com isso você já ia ficar fera, mas tem mais ainda, tá? A gente tem também questões comentadas. E aqui eu separei por nível fundamental e nível médio. Você começa com o nível fundamental, tá? Que são as questões teoricamente mais fáceis, e depois você começa as de nível médio. Por que é interessante isso? De novo, você vem, você tenta resolver a questão. Aqui é separada por prova, tá? Ele não é por assunto. Isso aqui é mais legal porque aí você vai ver na prática como funciona na sua prova, tá? Que as questões elas estão embaralhadas mesmo. Você vai ter interpretação, depois vai ter uma questão de regência, concordância, e você vai tentar resolver. Beleza. Tá, você faz a prova, tenta resolver, tá? E aqui tem o comentário da prova. O comentário da questão, tá? Então, tudo, você não vai ficar com dúvida, tá? Porque as questões não estão só com gabarito, elas estão com um comentário. E aqui você vai ter 300 questões, tá? São 3 provas de nível fundamental e um monte de prova de nível médio. Então, se você faz as provas, essas 300 questões, você já vai ficar ninja. E depois disso, você ainda vai ter toneladas de questões com gabarito. Aí já não tem comentário, não tem nada. Então, você já começa a fazer as questões com gabarito quando você já está com uma boa base, e aí você já começa a matar pau, tá bom? Vamos lá para matemática. Aqui é matemática com o professor José Elias. Numerador. E esse B, ele é o denominador. É o denominador da fração.
As aulas do professor José Elias, ela é bem detalhada, ela vai desde o começo. Então, mesmo que você não tenha nenhuma base de matemática, se você tem até um trauma de matemática, eu recomendo fortemente você fazer aula com o professor José Elias, porque ele vai bem devagar e quando você menos espera, você já está ninja em matemática, tá? Então, você vai assistir a aula. Dentro da aula tem questões, tá? É igual ao português também, dentro da aula tem questões. Opa, tá na hora de resolver questões. Vamos lá. Você vai descer aqui, você vai ter um curso de resolução de questões. Vamos lá. Aqui também vai ter o material didático. Tá? Você vai baixar o material didático, vai tentar resolver uma questão. E aqui também tudo baseado em prova, tá? E todas as provas recentes, para a gente pegar o examinador que está agora lá, tá? A gente vai pegar provas do mesmo padrão. Ó. Então, são provas, começa com Câmara Municipal, prova de Prefeitura e tal. Você tem a questão, opa, tentei resolver a questão, tá? Mas não consegui. Então, o que você vai fazer? Você vai lá para a aula e o professor José Elias vai resolver e você vai matar suas dúvidas. Oi. Celsius. Na alternativa com a letra A. Questão de matemática, concurso de Mogi das Cruzes, VUNESP. Beleza, fez todas. Ó, quantas provas a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 provas, todas de 2017, todas provas recentes, tá? Então você vai resolver todas essas provas, ver a resolução do professor José Elias, já vai ficar ninja. O que você vai fazer? Você vem em questões comentadas. Cadê aqui? Questões comentadas. Vamos lá. Aqui também a gente tem a gente tem 3 provas de nível fundamental e tem um monte de provas aqui de nível médio, tá? Um monte de prova de nível médio. Começa pelas provas de nível fundamental e vai aumentando a dificuldade para as provas de nível médio. Olha só, você tem a questão, você tenta resolver, e aqui a gente tem a resolução. A única diferença é que essa resolução não é em vídeo, é resolução em escrito mesmo, tá? Mas você também não vai ficar com dúvida. E depois disso, depois de resolver todas as questões do curso em vídeo e do curso de questões comentadas, aí sim você vai começar a resolver as provas propostas aqui, o material de questões com gabarito nosso, tá bom? Ou seja, você tem muita questão para resolver, tá? Só mostrando um pouquinho aqui, nossas aulas de história. História e geografia, a gente não tem um histórico muito grande de questões em concursos, tá? Mas aqui você vai ver que, como eu já mostrei, eles não pedem muita coisa, eles pedem geralmente um conteúdo mais básico. E as aulas de história e geografia, elas são bem detalhadas, tá? O conteúdo é bem extenso. Então, se você resolver as questões, a gente tem questões propostas também, tá? Tem questões propostas, mas não chega a ser centenas, como é no caso de matemática, português, informática, enfim. Mas o material é bem denso, então você assistindo às aulas e depois fazendo suas revisões, você vai estar 100% preparado para a prova. Olá, meu nome é professor Gerson, paulista e mineiro na presidência da República. E funcionava da seguinte maneira: um presidente paulista ocupava um mandato e ao final do mandato esse paulista indicava como candidato um ministro. Então, a gente tem exatamente o material aqui conforme o conteúdo da VUNESP, tá? Geografia, mesma coisa. O professor Lamari fez aqui um material bem legal, bem detalhado, que se você não souber nada de geografia, você vai sair ninja desse curso. Canadá, Estados Unidos e México, tá? Cuidado com isso, muita gente erra. O México é um país da América do Norte. Muita gente pensa que é da América Central. A América Central é só esse pedacinho roxo que você está vendo aqui no centro do mapa. E a América do Sul, esses países que aparecem aqui, pintados em verde. Então, essa é a questão. Beleza, pessoal? Então,
você aplicando esse método que eu ensinei, tá? Você pode utilizar ou não o material da Turma Elite, tá? Aqui você vai ter tudo já mastigado, porque ele foi totalmente montado já com essa metodologia, tá? Mas você pode aplicar essa nossa metodologia em qualquer material que você for utilizar. Pessoal, é isso então. A gente está chegando, está se estendendo bastante aqui. Espero ter ajudado bastante vocês com essas metodologias aí, como você deve estudar para esse concurso de auxiliar de promotoria. Pelo amor de Deus, não vá perder essa oportunidade, tá? Concurso de nível fundamental, paga mais de R$4.000, tem vaga para o estado inteiro, tá? Não são só aquelas 2 vagas que aparecem no edital, chama muito mais do que isso, tá? A gente viu, eu esqueci de colocar aqui nessa aula, mas eu tenho vídeos no meu canal que eu mostro. Em Sorocaba era uma vaga e chamou 75 pessoas, tá? Capital eram 37, chamou 418, tá? Então chama bastante gente. Não perca essa oportunidade, são quase 5 meses entre a publicação do edital até a prova, matéria pequena. Pessoal, a prova de bandeja para quem ir lá e pegar, tá bom? Se você quiser adquirir o nosso treinamento Turma Elite Auxiliar de Promotoria, ele está num preço reduzido, ele está ainda no preço promocional, tá? De R$ 197,00, pode ser parcelado em 12 vezes no cartão de crédito. Aqui embaixo desse vídeo vai estar o botão para você conhecer mais o curso. Lá vai ter quem são os professores, como são as aulas, quais são os bônus, você vai ter tudo lá, tá? E eu espero você lá, eu espero você no curso para a gente poder conversar mais detalhadamente sobre como passar em concursos, tá? Outra coisa, esse concurso é muito bom. Por quê? Porque a gente tem que pensar no concurso a longo prazo. Então, vamos dizer que você estudou muito, tal, foi bem na prova, mas não conseguiu ser aprovado, ou pelo menos não conseguiu ser aprovado no número de vagas imediatas. Qual é a pior coisa que vai te acontecer? Qual que é a pior coisa que pode acontecer nesse cenário? É você aprender muito português, matemática, informática. Isso que você vai aprender, você vai utilizar em toda a prova da VUNESP, porque eu já mostrei para você aqui, porque elas são parecidas. Então, se você estudar com todo o afinco do mundo para essa prova, a pior coisa que vai, se tudo der errado, você vai estar bem preparado para escrevente técnico judiciário, que está para abrir entre final desse ano e início de janeiro, oficial de promotoria 2020, escrevente técnico judiciário 2021, polícia civil, que pode sair ainda em 2019, mais estourando 2020, polícia militar, que está saindo todo ano. Então tem muita prova da VUNESP que você vai utilizar esse conteúdo que você está estudando aqui. Então, por favor, foca nesse concurso. Se eu tivesse na sua condição, se eu tivesse procurando um bom concurso, esse seria o concurso que eu iria focar, com certeza, tá bom? Esse concurso de escrevente também, ou seja, eu faria aquela escadinha lá de concurso da VUNESP do Estado de São Paulo. Então, pessoal, vou deixar aqui embaixo um botãozinho, vou deixar o link, né, para você conhecer o curso Turma Elite, tá? Lá nessa página vai ter o meu WhatsApp. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só clicar aqui, conhecer o curso Turma Elite. E na página do curso Turma Elite você vai ver lá embaixo o meu WhatsApp. Fica à vontade para mandar pergunta. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu respondo todas, tá? Você tem meu e-mail também. Você recebeu o e-mail que você cadastrou para você receber o material dessa aula. Você pode responder aquele e-mail lá que eu vou receber. Eu pessoalmente vou responder você. E te espero mesmo. Sinceramente, te espero no nosso curso. Você viu a nossa metodologia, a gente é bem prático, a gente trabalha bastante com questões. E não são uma ou duas, são centenas, são milhares de questões, tá? Então, o negócio é você resolver questões até você ficar expert na VUNESP e fechar a prova, pessoal. Essa prova dá para fechar. Quando eu falo fechar, é gabaritar ou 90% para cima, tá bom? É isso, ficamos por aqui. Qualquer dúvida me fala.
No Turma Elite a gente vai falar muita coisa, a gente vai ter 2 módulos só falando técnicas de estudo, tá? E eu aguardo você lá, beleza? Então, até lá.